obstinado. Prezada senhora, não tive ninguém para me apoiar, todos me viam como um miserável condenado à ignomínia e à perdição. O que eu poderia fazer? Em uma hora infeliz, subscrevi uma mentira e agora sou verdadeiramente miserável. Ela fez uma pausa, chorando, e então continuou. Pensei com horror. Minha querida senhora, que a senhora pudesse acreditar que sua Justine, a quem sua abençoada tia tanto honrou e a quem a senhora amava, fosse uma criatura capaz de um crime que somente o próprio demônio poderia ter perpetrado. Pesado William, querido e abençoado filho. Em breve, verei o Senhor novamente no céu, onde todos seremos felizes, e isso me consola, indo como vou sofrer ignomínia e morte. Ô Justine, perdoe-me por ter, por um momento, desconfiado do Senhor. Porque o Senhor confessou. Mas não se lamente, querida. Não tema. Proclamarei, provarei sua inocência. Derreterei os corações de pedra de seus inimigos com minhas lágrimas e orações. Não morrerás. Vós, minha companheira de brincadeiras, minha amiga, minha irmã, perecereis no cadafalso. Não, não. Jamais conseguiria sobreviver a uma desgraça tão horrível. Justine balançou a cabeça com pesar. Não tema a morte, disse ela, essa dor já passou. Deus eleva minha fraqueza e me concede coragem para suportar o pior. Deixe um mundo triste e amargo, e, se lembrarem de mim e pensarem em mim como alguém injustamente condenado, resigno-me ao destino que me aguarda. Aprenda comigo, prezada senhora, a submeter-se com paciência à vontade do céu. Durante esta conversa, eu me retirei para um canto da cela da prisão, onde pude ocultar a horrível angústia que me dominava. Desespero. Quem ousou falar sobre isso? A pobre vítima, que no dia seguinte atravessaria a terrível fronteira entre a vida e a morte, não sentia, como eu, tamanha e profunda amargura. Rangendo os dentes e cerrando-os, soltei um gemido que provinha do fundo da minha alma. Justine começou. Ao ver quem era, ela se aproximou de mim e disse: Caro senhor, é muito gentil de sua parte me visitar. Espero que o senhor não acredite que sou culpada? Não pude atender. Não, Justine, disse Elizabeth, ele está mais convencido de sua inocência do que eu estava, pois mesmo quando ouviu que você havia confessado, não acreditou. Agradeço-lhe sinceramente. Nestes últimos momentos, sinto a mais sincera gratidão por aqueles que pensam em mim com bondade. Quão doce é o afeto dos outros para um miserável como eu. Remove mais da metade da minha infelicidade e sinto-me como se pudesse morrer em paz agora que minha inocência é reconhecida por vós, prezada senhora, e por seu primo. Assim, a pobre sofredora tentava consolar os outros e a si mesma. Ela, de fato, obteve a demissão que desejava. Mas eu, o verdadeiro assassino, sentia o verme imortal vivo em meu peito, o que não permitia esperança ou consolo. Elizabeth também chorava e estava infeliz, mas a dela também era a miséria da inocência que, como uma nuvem que passa sobre a lua clara, por um tempo esconde, mas não consegue manchar seu brilho. Angústia e desespero haviam penetrado no âmago do meu coração. Eu carregava um inferno dentro de mim que nada poderia extinguir. Permanecemos várias horas com Justine, e foi com grande dificuldade que Elizabeth conseguiu se afastar. Eu gostaria, exclamou ela, de morrer com você. Não posso viver neste mundo de miséria. Justine assumiu um ar de alegria, enquanto com dificuldade reprimia suas lágrimas amargas. Ela abraçou Elizabeth e disse, com a voz embargada pela emoção: Adeus, querida senhora, caríssima Elizabeth, minha amada e única amiga, que o céu, em sua bondade, a abençoe e a preserve, que esta seja a última infelicidade que a senhora venha a sofrer. Viva, seja feliz e faça os outros felizes. No dia seguinte, Justine faleceu. A eloquência comovente de Elizabeth não conseguiu afastar os juízes de sua convicção estabelecida sobre a criminalidade da santa sofredora. Meus apelos apaixonados e indignados foram ignorados por eles. E quando recebi suas respostas frias e ouvi a argumentação dura e insensível desses homens, minha confissão planejada morreu em meus lábios. Assim, eu poderia me proclamar um louco, mas não revogar a sentença imposta à minha infeliz vítima. Ela pereceu na forca como uma assassina. Das torturas do meu próprio coração, voltei-me para contemplar a profunda e silenciosa dor de minha Elizabeth. Isso também foi minha responsabilidade. E a desgraça de meu pai e a desolação daquela outrora tão sorridente casa, tudo foi obra de minhas mãos triplamente amaldiçoadas. Choram vocês, infelizes, mas estas não são as suas últimas lágrimas. Novamente entoarão um lamento fúnebre, e o som de suas lamentações será ouvido repetidas vezes. Frankenstein, seu filho, seu parente, seu amigo de infância e muito amado, aquele que gastaria cada gota vital de sangue por vocês, que não tem pensamento nem senso de alegria, exceto quando refletidos em seus queridos rostos, que encheria o ar com bênçãos e passaria sua vida a servi-los. Ele lhes pede que chorem, que derramem incontáveis lágrimas,
feliz além de suas esperanças, se assim o destino inexorável for satisfeito, e se a destruição cessar antes que a paz do túmulo suceda seus tristes tormentos. Assim falou minha alma profética quando, atormentado por remorso, horror e desespero, contemplei aqueles que amava derramar em vã tristeza sobre os túmulos de William e Justine, as primeiras vítimas infelizes de minhas artes profanas. Capítulo 9. Nada mais doloroso para a mente humana do que, após os sentimentos terem sido intensificados por uma rápida sucessão de eventos, a calma morta da inação e da certeza que se segue, privando a alma tanto da esperança quanto do medo. Justine faleceu, descansou e eu estava vivo. O sangue fluía livremente em minhas veias, mas um peso de desespero e remorso oprimia meu coração, algo que nada poderia remover. O sono fugiu de meus olhos, vaguei como um espírito maligno, pois havia cometido atos de maldade indescritivelmente horríveis, e mais, muito mais persuadi-me ainda estava por vir. Contudo, meu coração transbordava de bondade e amor pela virtude. Eu havia começado a vida com intenções benevolentes e ansiava pelo momento em que as colocaria em prática e me tornaria útil aos meus semelhantes. Agora tudo estava destruído, em vez da serenidade de consciência que me permitia olhar para o passado com autossatisfação e, a partir daí, colher promessas de novas esperanças, fui tomado pelo remorso e pelo sentimento de culpa que me arrastaram para um inferno de intensas torturas que nenhuma linguagem pode descrever. Esse estado de espírito prejudicou minha saúde, que talvez nunca tenha se recuperado totalmente do primeiro choque que sofreu. Eu evitava o contato humano, qualquer som de alegria ou complacência era uma tortura para mim, a solidão era minha única consolação, uma solidão profunda, sombria e semelhante à morte. Meu pai observou com pesar a alteração perceptível em minha disposição e hábitos e procurou, por meio de argumentos deduzidos dos sentimentos de sua consciência serena e vida isenta de culpa, inspirar-me com fortaleza e despertar em mim a coragem para dissipar a nuvem escura que pairava sobre mim. Você acha, Victor, disse ele, que eu também não sofro? Ninguém poderia amar uma criança mais do que eu amava seu irmão. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto falava, mas não é um dever para com os sobreviventes que nos abstenhamos de aumentar sua infelicidade com uma demonstração de luto imoderado. É também um dever que se deve a si mesmo, pois a tristeza excessiva impede o aprimoramento ou desfrute, ou mesmo o desempenho da utilidade diária, sem a qual nenhum homem é apto para a sociedade. Este conselho, embora bom, era totalmente inaplicável ao meu caso, eu deveria ter sido o primeiro a ocultar meu pesar e consolar meus amigos, se o remorso não tivesse misturado sua amargura e o terror seu alarme com minhas outras sensações. Agora, eu só podia responder a meu pai com um olhar de desespero e me esforçar para me esconder de sua vista. Por volta dessa época, retiramo-nos para nossa casa em Belrive. Essa mudança foi particularmente agradável a mim. O fechamento regular dos portões, às 10 horas, e a impossibilidade de permanecer no lago após esse horário tornaram nossa residência dentro das muralhas de Genebra muito desagradável para mim. Eu estava livre agora. Frequentemente, após o restante da família se retirar para a noite, eu pegava o barco e passava muitas horas sobre a água. Às vezes, com as velas içadas, eu era levado pelo vento e, às vezes, após remar até o meio do lago, eu deixava o barco seguir seu próprio curso e me entregava às minhas miseráveis refeições. Frequentemente, quando tudo estava em paz ao meu redor e eu a única criatura inquieta a vagar sem descanso em uma cena tão bela e celestial, exceto, talvez, algum morcego ou sapos, cujo cochar áspero e interrompido só se ouvia quando eu me aproximava da margem. Frequentemente, digo, sentia-me tentado a mergulhar num lago silencioso para que as águas se fechassem sobre mim e minhas calamidades para sempre. Mas fui contido quando pensei na heróica e sofredora Elizabeth, a quem amava ternamente e cuja existência estava ligada à minha. Pensei também em meu pai e em meu irmão sobrevivente. Deveria, por minha covarde deserção, deixá-los expostos e desprotegidos à maldade do demônio que eu havia soltado sobre eles. Nesses momentos, eu chorava amargamente e desejava que a paz retornasse à minha mente apenas para que eu pudesse lhes oferecer consolo e felicidade. Mas isso não poderia ser. O remorso extinguiu toda esperança. Eu havia sido o autor de males inalteráveis, e vivia em constante temor de que o monstro que eu criara perpetrasse alguma nova perversidade. Eu tinha uma vaga sensação de que tudo não havia terminado e que ele ainda cometeria algum crime notável, que, por sua enormidade, quase apagaria a lembrança do passado. Sempre houve espaço para o medo enquanto algo que eu amava permanecesse para trás. Minha aversão por esse demônio é indescritível. Quando eu pensava nele, eu rangia os dentes, meus olhos se inflamavam e eu desejava ardentemente extinguir aquela vida que eu havia concedido tão irrefletidamente. Ao refletir sobre seus crimes e malícia, meu ódio e desejo de vingança romperam todos os limites da moderação.
Eu teria feito uma peregrinação ao pico mais alto dos Andes, se, estando lá, pudesse precipitá-lo à sua base. Eu desejava vê-lo novamente para que pudesse descarregar toda a minha aversão sobre sua cabeça e vingar as mortes de William e Justine. Nossa casa era a casa do luto. A saúde de meu pai foi profundamente abalada pelo horror dos acontecimentos recentes. Elizabeth estava triste e desanimada, ela não mais se deleitava em suas ocupações ordinárias. Todo prazer lhe parecia sacrilégio em relação aos mortos, eterna tristeza e lágrimas. Ela então pensava era um justo tributo que deveria pagar à inocência tão arruinada e destruída. Ela não era mais aquela criatura feliz que, em sua juventude, passeava comigo às margens do lago e falava com entusiasmo de nossas perspectivas futuras. A primeira dessas tristezas, enviadas para nos afastar da terra, a havia visitado e sua influência sombria extinguiu seus sorrisos mais queridos. Quando reflito, minha querida prima, disse ela, sobre a miserável morte de Justine Moritz, não mais vejo o mundo e suas obras como antes me pareciam. Antes, eu considerava os relatos de vícios e injustiças que lia em livros ou ouvia de outros como contos de tempos antigos ou males imaginários. Ao menos, eram remotos e mais familiares à razão do que à imaginação, mas agora a miséria chegou em casa e os homens me aparecem como monstros sedentos do sangue uns dos outros. Contudo, sou certamente injusto. Todos acreditavam que aquela pobre moça era culpada e, se ela pudesse ter cometido o crime pelo qual sofreu, certamente teria sido a criatura humana mais depravada. Por algumas joias, ter assassinado o filho de seu benfeitor e amigo, uma criança que ela amamentara desde o nascimento e parecia amar como se fosse seu próprio filho. Eu não poderia consentir com a morte de nenhum ser humano, mas certamente teria considerado tal criatura inapta a permanecer na sociedade dos homens. Mas ela era inocente. Eu sei, sinto que ela era inocente, o senhor é da mesma opinião, e isso me confirma. Ah, não. Victor, quando a falsidade pode se assemelhar tanto à verdade, quem pode ter certeza da felicidade? Sinto-me como se estivesse caminhando à beira de um precipício, para o qual milhares se aglomeram, esforçando-se para me lançar no abismo. William e Justine foram assassinados, e o assassino escapa, ele vagueia pelo mundo livre e talvez respeitado. Mas, mesmo que eu fosse condenado a sofrer no cadafalso pelos mesmos crimes, não trocaria de lugar com tal miserável. Ouvi este discurso com a mais extrema angústia. Eu, não de fato, mas em efeito, fui o verdadeiro assassino. Elizabeth leu minha angústia em meu semblante e, gentilmente tomando minha mão, disse: Minha querida amiga, a senhora precisa se acalmar. Esses eventos me afetaram, Deus sabe quão profundamente, mas não sou tão infeliz quanto você. Há em seu semblante uma expressão de desespero e por vezes de vingança que me faz tremer. Prezado Victor, afaste essas paixões sombrias. Lembre-se dos amigos ao seu redor que depositam em você todas as suas esperanças. Perdemos a capacidade de torná-lo feliz? Ah, enquanto nos amarmos, enquanto formos fiéis um ao outro, aqui nesta terra de paz e beleza, sua pátria, podemos colher todas as bênçãos tranquilas, o que pode perturbar nossa paz. E não poderiam tais palavras daquela que eu estimava acima de todos os outros dons da fortuna ser suficientes para afastar o demônio que se escondia em meu coração? Enquanto ela falava, eu me aproximava dela como se em pavor, temendo que, naquele exato momento, o destruidor estivesse próximo para me roubá-la. Assim, nem a ternura da amizade, nem a beleza da terra ou do céu poderiam redimir minha alma da aflição, as próprias palavras de amor eram ineficazes. Eu estava envolto por uma nuvem que nenhuma influência benéfica conseguia penetrar. O servo ferido, arrastando seus membros desfalecidos para algum matagal intocado, ali para contemplar a flecha que o perfurara e morrer, era apenas um tipo de mim. Às vezes, eu conseguia lidar com o abatimento sombrio que me dominava, mas, em outras ocasiões, as paixões turbulentas de minha alma me impeliam a buscar, por meio de exercícios físicos e da mudança de lugar, algum alívio para minhas sensações intoleráveis. Foi durante um acesso desse tipo que subitamente deixei minha casa e, dirigindo meus passos para os vales alpinos próximos, busquei na magnificência e na eternidade de tais cenários esquecer-me de mim e de minhas efêmeras, por serem humanas, mágoas. Minhas andanças me conduziram ao Vale de Chamonix. Eu visitava com frequência durante a minha infância. 6 anos haviam se passado desde então. Eu era um destroço, mas nada havia mudado naquelas cenas selvagens e duradouras. Realizei a primeira parte da minha jornada a cavalo. Posteriormente, contratei uma mula por ser mais segura e menos propensa a sofrer danos nessas estradas acidentadas. O tempo estava bom, era por volta da metade do mês de agosto, quase 2 meses após a morte de Justine, aquela época miserável da qual datava toda a minha desgraça. O peso sobre meu espírito foi sensivelmente aliviado ao me aprofundar ainda mais no desfiladeiro do Arve.
As imensas montanhas e precipícios que me dominavam por todos os lados, o som do rio rugindo entre as rochas e o choque das cachoeiras ao redor falaram de um poder tão grandioso quanto a onipotência, e eu deixei de temer ou me curvar diante de qualquer ser menos onipotente do que aquele que havia criado e governado os elementos, aqui exibidos em sua forma mais terrível. Ainda assim, à medida que subia mais alto, o vale assumia um caráter mais magnífico e surpreendente. Castelos em ruínas suspensos nos precipícios de montanhas pinheirais, o impetuoso rio Arvi e chalés aqui e ali espreitando por entre as árvores formavam uma cena de singular beleza. Mas foi aumentado e tornado sublime pelos poderosos Alpes, cujas pirâmides e cúpulas brancas e brilhantes se elevavam acima de tudo, como pertencentes a outra terra, às habitações de outra raça de seres. Passei pela ponte de Pellissier, onde a ravina, formada pelo rio, se abria diante de mim, e comecei a ascender a montanha que a domina. Logo depois, entrei no Vale de Chamonix. Este vale é mais maravilhoso e sublime, mas não tão belo e pitoresco quanto o de Servoz, pelo qual eu acabara de passar. As altas e nevadas montanhas eram seus limites imediatos, mas não avistei mais castelos em ruínas nem campos férteis. Imensas geleiras se aproximavam da estrada, ouvi o trovão retumbante da avalanche em queda e observei a fumaça de sua passagem. O Mont Blanc, o supremo e magnífico Mont Blanc, erguia-se das aiguilhas circundantes e sua tremenda cúpula dominava o vale. Uma sensação de prazer esquecida e formigante frequentemente me invadia durante esta jornada. Algumas curvas na estrada, algum objeto novo repentinamente percebido e reconhecido, me recordavam de dias passados e eram associadas à alegria despreocupada da infância. Os próprios ventos sussurravam em tons suaves, e a natureza maternal me ordenou que não chorasse mais. Então, a influência benéfica deixou de agir, encontrei-me novamente preso à tristeza e entregue a toda a miséria da reflexão. Então, esporei meu animal, esforçando-me para esquecer o mundo, meus medos e, acima de tudo, a mim mesmo, ou, de maneira mais desesperada, desmontei e me joguei na grama, esmagado pelo horror e pelo desespero. Finalmente, cheguei à vila de Chamonix. A exaustão sucedeu à fadiga extrema, tanto do corpo quanto da mente, que eu havia suportado. Por um breve período de tempo, permaneci na janela observando os pálidos relâmpagos que se manifestavam acima do Mont Blanc e escutando o turbilhão do rio Arve, que seguia seu caminho ruidoso por baixo. Os mesmos sons suaves atuaram como uma canção de ninar para minhas sensações aguçadas demais. Quando coloquei a cabeça no travesseiro, o sono me envolveu, senti-o chegando e abençoei o doador do esquecimento. Capítulo 10. Passei o dia seguinte vagando pelo vale. Eu estava ao lado das nascentes do Arviron, que se originam em uma geleira que, com lentidão, avança do cume das colinas para barrar o vale. As encostas abruptas de vastas montanhas se estendiam diante de mim, a muralha glacial de gelo pairava sobre mim, alguns pinheiros estilhaçados estavam espalhados ao redor, e o silêncio solene desta gloriosa câmara de presença da natureza imperial era quebrado apenas pelas ondas turbulentas ou pela queda de algum fragmento imenso, o som de trovão da avalanche ou estalar, reverberando pelas montanhas, do gelo acumulado, que, através do trabalho silencioso de leis imutáveis, era sempre de vez em quando rasgado e despedaçado, como se fosse apenas um brinquedo em suas mãos. Essas cenas sublimes e magníficas me proporcionaram a maior consolação que eu era capaz de receber. Eles me levaram acima de toda a mesquinhez de sentimento e, embora não tenham removido minha dor, a subjugaram e tranquilizaram. Em certa medida, também, desviaram minha mente dos pensamentos sobre os quais ela havia ruminado no último mês. Retirei-me para descansar à noite, meus sonhos, por assim dizer, eram aguardados e ministrados pela assembleia de grandes formas que eu havia contemplado durante o dia. Eles se reuniram ao meu redor, o cume nevado e imaculado da montanha, o pináculo cintilante, os pinheiros e a ravina escarpada e desnudada, a águia planando entre as nuvens. Todos se reuniram ao meu redor e me pediram que estivesse em paz. Para onde haviam fugido quando acordei na manhã seguinte? Toda a inspiração da alma fugiu com o sono, e a melancolia sombria obscureceu cada pensamento. A chuva caía torrencialmente, e espessas névoas ocultavam os cumes das montanhas, de modo que eu sequer via os rostos daqueles poderosos amigos. Ainda assim, eu penetraria seu véu nebuloso e os buscaria em seus refúgios nublados. O que eram chuva e tempestade para mim? Minha mula foi trazida à porta, e resolvi ascender ao cume do Montan Verde. Recordei o efeito que a visão da imensa e sempre em movimento geleira havia produzido em minha mente quando a vi pela primeira vez. Naquele momento, preenchia-me com uma sublime euforia que deu asas à alma, permitindo-lhe elevar-se do mundo obscuro à luz e à alegria. A visão do terrível e majestoso na natureza sempre teve o efeito de solenizar minha mente e me fazer esquecer das preocupações passageiras da vida.
Decidi ir sem um guia, pois conhecia bem o caminho, e a presença de outra pessoa destruiria a grandeza solitária da cena. A ascensão é íngreme, mas o caminho é cortado em curvas contínuas e curtas que permitem